Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai saber tudo o que mais de importante aconteceu na última semana na área de negócios. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. O WhatsApp muda regras de privacidade no Brasil. O aplicativo mais usado do país vai permitir esconder o status de online para os contatos. Por que a Amazon comprou uma empresa de robôs domésticos por mais de $1,5 bilhão? O Banco do Brasil tem o 6º trimestre recorde de lucro. Entenda como a estatal surpreendeu até mesmo os mais otimistas do mercado financeiro, com uma alta nos ganhos de mais de 50% em apenas 3 meses. 2 dos maiores bancos do país anunciam que aumentaram os lucros no 2º trimestre, porque os bancos tradicionais, mesmo com a concorrência das fintechs e o advento do Pix, só crescem. E um dos principais executivos da Multiplan explica em nossos estúdios a forte retomada dos shopping centers no país. Fica ligado, o Business está no ar. E olha, sabe aquele grupo de WhatsApp que colocaram você há muito tempo atrás, mas você não tem mais contato? Tipo, festa estranha com gente esquisita? Pois chegou a hora da saída, uma saída meio de fininho. Essa é uma das principais mudanças que o WhatsApp anunciou na última semana. A partir deste mês de agosto, vai ser possível sair do grupo sem fazer alarde. Vai ser aquela saída silenciosa em que só os administradores saberão. Não vai ser mais como é hoje, em que todo o grupo sabe que você saiu. Outra mudança importante do WhatsApp e uma reivindicação de muitos durante muito tempo. Vai ser possível esconder o status online, ou seja, você vai estar no aplicativo, mas o outro não vai saber que você está conectado. Todas essas mudanças serão implementadas ainda este mês, esse mês de agosto, e fazem parte de um pacote de novidades do WhatsApp. O WhatsApp, vamos lembrar, é uma empresa da Meta, que é a dona do Facebook e Instagram, que quem é o dono é Mark Zuckerberg. O aplicativo tem uma nova liderança no Brasil. É o executivo Guilherme Horn, que disse o seguinte sobre as mudanças. As novas funcionalidades são feitas para melhorar a privacidade, que é um princípio inegociável do aplicativo. O WhatsApp tem de estar, afinal, à frente e atender o desejo dos clientes, ainda mais no Brasil. Você sabia que mais de 90% dos celulares no país, tem gente que fala até em 99%, o WhatsApp não confirma esses números, mas muitas empresas falam que mais de 99% dos celulares no país têm instalado o aplicativo. Além disso, o WhatsApp é o meio em que o brasileiro mais concentra tempo de uso no celular. É realmente impressionante a popularidade e a adesão do brasileiro com o WhatsApp. Agora vamos mudar de empresa, vamos falar da Amazon. A Amazon comprou uma fabricante de robôs domésticos, é a iRobot. Uma fabricante de robôs domésticos que popularizou aqueles robôs aspiradores, principalmente nos 2 últimos anos. Uma curiosidade aqui, sabe quantos robôs para residências a Amazon vendeu até hoje através do seu site? Alguém dá um chute? 40 milhões de robôs. É um número forte, evidentemente, e esse é um dos maiores motivos da atual compra. A Amazon agora não só vai vender, mas também será a fabricante de robôs, será dona de uma das empresas pioneiras no desenvolvimento dos robôs domésticos. E uma curiosidade também, ano passado a Amazon lançou o Astro, a gente falou bastante aqui no Business sobre ele. É um robô que limpa a casa e cuida dela quando os donos estão fora, mas o preço do robozinho ainda é caro, quase $1.500. Olha o Astro aqui, olha, já está sendo vendido há alguns meses nos Estados Unidos. Agora vamos falar da compra da iRobot. Ela foi feita toda em dinheiro, custou $1,5 bilhão.
e 700 milhões de dólares. Trata-se da quarta maior aquisição da história da Amazon. A gente vai conhecer agora as 4 maiores compras de empresas até agora da Amazon. São essas 4 aqui. A Amazon, na verdade, quando ela compra vários setores, né, ela quer expandir e diversificar os negócios em várias frentes. Eu vou começar pelo terceiro lugar. Há poucos dias eu trouxe aqui no Business, ela comprou a One Medical. A One Medical é uma plataforma de saúde que oferece consulta online, presencial. Quem mora nos Estados Unidos, esse programa também está no YouTube, muita gente acompanha, sabe a representatividade da One Medical. Ela está em todo o território dos Estados Unidos. A Amazon pagou 3 bilhões e 900 milhões de dólares, que foi a terceira maior aquisição da história da Amazon. Agora, qual foi a maior delas? Em primeiro lugar, é a rede de supermercados Whole Foods. A Whole Foods essa aquisição foi feita em 2017 por 13 bilhões e 700 milhões de dólares e foi a maior até hoje na história da Amazon. Em segundo lugar, vem o estúdio de cinema MGM, surpreendeu o mercado, foi feita no ano passado no valor de 8 bilhões e 500 milhões de dólares. Foi muito comprado o MGM Studios para reforçar o streaming da Amazon. Ou seja, ela adquiriu de uma empresa de telemedicina, a One Medical, a uma empresa, como foi anunciado na semana passada, de robô, né? Vamos falar um pouquinho dessa aquisição atual. Essa aquisição atual, ela veio em boa hora para a Amazon. A empresa iRobot, ela tem enfrentado nos últimos tempos ventos contrários. Essa empresa, ela foi uma das sensações na pandemia, nos últimos 2 anos. Com os lockdowns no mundo, os confinamentos. Todo mundo queria comprar aí um robozinho aspirador em sua casa. A empresa agora tem um excesso de estoque em meio a pedidos abaixo do esperado. O que aconteceu com isso? O valor de mercado caiu 75% se a gente comparar com um pico em 2021. A Amazon, portanto, achou que é a hora certa de comprar a empresa, a maior empresa de robozinhos do lar. E olha, mudando agora também de assunto, eram cartas marcadas e aconteceu finalmente. O grupo Walt Disney acaba de superar a Netflix pela primeira vez em números de assinantes. São 3 os serviços da Disney que, somados, deixaram a Netflix para trás. A gente está falando do Disney Plus, o Hulu e o ESPN Plus. Em um relatório divulgado na última semana, o conglomerado da Disney bateu a marca de 221 milhões de usuários no mundo e deixou a gigante do streaming para trás. Foi por pouco, mas é uma marca que evidentemente mexe com o líder incontestável até então. A Netflix tem hoje 220 milhões de assinantes no mundo. Os números financeiros do grupo Walt Disney também crescem. A receita, que é todo aquele dinheiro que entra no caixa da empresa com a venda de um serviço, aumentou aí, cresceu 26% no comparativo trimestral e foi a 21 bilhões e meio de dólares. O lucro somou 2 bilhões e 100 milhões de dólares, uma alta de 15%. No segundo trimestre, encerrado no mês de junho, a Disney teve um acréscimo de 14 milhões e 400 mil clientes, 4 milhões a mais do que o mercado projetava. Foi um ótimo número para a Disney. Para os próximos 2 anos, a Walt Disney prevê atingir 245 milhões de clientes totais até setembro de 2024. As disputas entre as empresas do streaming, é um tema que a gente fala com muita frequência aqui no Business, estão tão animadas, estão tão interessantes que muitas séries que circulam por aí. E olha, a gente está na fase da divulgação dos resultados financeiros das empresas que estão listadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Essa semana, nós conhecemos o desempenho no segundo trimestre dos maiores bancos do país. A gente está falando do Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Quando a gente mostra, a gente sempre gosta de entrar em conclusões, né? O que a gente pode concluir com esses números, né? Bom, em primeiro lugar, os bancos tradicionais, chamados também de bancões,
eles seguem aumentando os lucros, mesmo com a forte concorrência das fintechs, os bancos digitais, né, que não têm agências físicas, e também mesmo com a chegada do Pix, esse sucesso nacional. Vamos ver agora o lucro dos maiores bancos privados do país. O Itaú, ele teve um lucro, estamos falando em 3 meses, né, segundo trimestre de 2022, ele teve um lucro de 7 bilhões e 679 milhões de reais. É uma alta de 17,4% maior do que o registrado no mesmo período em 2021. O segundo maior banco privado do país, Bradesco, teve um lucro muito parecido até com o Itaú. Teve um lucro de 7 bilhões de reais, uma alta também expressiva, aí uma alta de 2 dígitos de 11,4%, novamente, se a gente comparar com o mesmo período do segundo trimestre de 2021. O que explica esse crescimento, né, nos lucros dos bancos? Bom, banco, gente, tem diversas maneiras de ganhar dinheiro. A maior forma de um banco ganhar dinheiro é o chamado spread bancário, né? Quando ele empresta através de financiamento ou um cartão de crédito dinheiro para você e cobra juros pelo empréstimo. Mas há várias outras formas de ganhar dinheiro. O Bradesco, por exemplo, ele mostrou no último balanço que a área de seguros vai muito bem. Teve uma grande recuperação, teve um lucro aí 175 maior, de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em 3 meses. Ou seja, os bancos têm expandido os ganhos em outras frentes de negócios. Agora, vamos ver o mais antigo dos bancos, o Banco do Brasil, né, que foi fundado em 1808. O lucro, ele veio muito acima do que o mercado financeiro esperava. A estatal lucrou 7 bilhões e 800 milhões de dólares em apenas 3 meses, um avanço de 54,8% se comparar com o mesmo período de 2021 e 18% frente ao primeiro trimestre. Já é o 6º trimestre seguido de lucros recordes. O resultado do banco é tão positivo e, de certa forma, até espantoso, que fez a instituição, hoje liderada por Fausto Ribeiro, a rever os lucros que o banco vai alcançar em 2022. O Banco do Brasil, que está presente aí em mais de 99% dos municípios brasileiros, com quase 4 mil agências físicas, fez projeção em dezembro de um lucro entre 23 e 26 bilhões de reais para este ano. Isso já é passado. O BB espera lucrar agora entre 27 a 30 bilhões de reais em 2022. A carteira de crédito do Banco do Brasil somou 919 bilhões de reais, quase 1 trilhão em 3 meses, uma alta de 19,9% na comparação com junho de 2021. O BB ainda tem uma robusta carteira do agronegócio. Ele segue líder no segmento de crédito do agro para o produtor rural. Mais um resultado de banco que mostra que o sistema financeiro tem passado por mudanças, por muitas competições, mas nada tem abalado os ganhos dos bancos tradicionais, especialmente do Banco do Brasil. A instituição nunca lucrou tanto quanto agora. E o Auxílio Brasil começou a ser pago a milhares de brasileiros no valor de R$600. Com mais dinheiro na conta de milhares de famílias cadastradas no programa, os bancos passaram a se questionar nos últimos dias se vale a pena oferecer crédito consignado a essa massa de beneficiários do programa social. O presidente do Bradesco, Otávio de Lazari, foi o primeiro a se manifestar. Ele disse que o banco não vai operar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Como o benefício é transitório, vai até dezembro, o crédito tem maior risco. De acordo com Lazari, o Bradesco entende que é melhor não oferecer essa linha e que essas pessoas terão mais dificuldade quando o benefício cessar. O Itaú e o Santander disseram que não há produtos bancários atualmente destinados para quem receberá o Auxílio Brasil. Mas dizer que não tem agora não significa que não terá nos próximos meses. Dias depois, Milton Maluhy, o presidente do Itaú, diz que também não vai conceder porque não é o produto certo para um público vulnerável.
Nós conversamos com executivos de bancos e todos reforçaram que o que está em jogo em todas as instituições é a reputação, a imagem das instituições e emprestar dinheiro para um público, como diz o Milton Maluhy do Itaú, para um público vulnerável. A Caixa Econômica Federal vai oferecer empréstimos aos beneficiários, mas pretende reforçar a mensagem do crédito consciente aos tomadores. Até o momento, não se sabe a taxa de juros que será cobrado. O Ministério da Cidadania não informa as instituições que demonstram interesse no negócio, mas há uma aposta de 4 bancos que deverão entrar no consignado. O Banco Pan, que pertence ao BTG Pactual, o Agibank, o Safra e o Daycoval. Os americanos, eles falam em risco de recessão e crise, e isso já começa a refletir no comércio. Mas o setor de automóveis segue rendendo. Montadoras dos Estados Unidos mostram confiança nesse segundo semestre. Em Nova York, os carros elétricos ocupam as ruas e traz atenção à diversidade de consumo numa das maiores cidades do mundo. O Alex Rufo, apresentador do Máquinas da Pan, aqui da Jovem Pan News, esteve em Nova York para saber como anda a eletrificação pela cidade. Nova York ligada na tomada. Isso mesmo, a maior cidade dos Estados Unidos apresenta uma gama impressionante de modais elétricos de transporte, seja para entrega de produtos, táxis, serviços de aplicativos ou até mesmo para lazer e praticidade pessoal na locomoção urbana. Globalmente popular, a mobilidade por aplicativo cria uma maior capilaridade entre os usuários norte-americanos com aumento de players no mercado. Uber e Lyft têm uma meta bem agressiva: eletrificar 100% a sua frota até 2030, o que deve provocar um aumento substancial nos postos de recarga distribuídos pela cidade e que poderão ser compartilhados com veículos em geral. São apenas 68 os postos de recarga rápida em Manhattan e com essa iniciativa esse número pode subir para a casa dos 1.000 postos. No Central Park, todos os veículos de serviço já são eletrificados e tem à sua disposição uma enorme fileira de postos de recarga muito bem alinhados com a vegetação, sinalizando de maneira bem clara uma folha de árvore, símbolo da emissão zero e proteção ao meio ambiente. Procurando envolvimento ainda maior no universo da eletrificação, a startup Gravity pretende ampliar a percepção tecnológica e aspiracional dos elétricos, além dos carros de Elon Musk, uma icônica marca de superesportivos, através de uma parceria com os emblemáticos táxis amarelos. A empresa, que tem sede aqui em Nova York, tem como objetivo a ampliação de sua frota com a utilização do Tesla Model Y e até mesmo com o SUV esportivo Mustang Mach-E. A startup de Moshe Cohen quer uma frota avançada de veículos elétricos e tecnológicos que impulsionem e revigorem os Yellow Cabs de Nova York. E mais, que provoquem também uma reenergização da cidade que aponta a sua mobilidade para o futuro mais limpo. Praticando a mesma tarifa dos táxis padrão, os Mustangs e Tesla estarão disponíveis através dos mesmos aplicativos utilizados atualmente. A ideia da Gravity é se tornar uma empresa com uma frota de táxis mais inteligentes, seguros e sustentáveis, utilizando como a principal vitrine a megalópole de Nova York. E como anda a movimentação nos shopping centers do Brasil? Se depender dos números da Multiplan, vai muito bem. A Multiplan é um gigante aí dos shopping centers, que administra 20 unidades no Brasil, como o Morumbi Shopping, Anália Franco em São Paulo, tem também o Barra Shopping no Rio de Janeiro. O grupo teve um lucro de 172 milhões e meio de reais no segundo trimestre, uma alta de 84% se comparar com o mesmo período do ano passado. Para falar mais desse setor, que gera consumo, gera emprego, nós vamos receber em nossos estúdios o vice-presidente de Relações com Investidores da Multiplan, o Armando D'Almeida. Armando, obrigado em primeiro lugar pela sua presença aqui no Business. E eu gostaria, o que explica essa retomada tão expressiva aí do setor de shoppings no Brasil? Bruno, prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan, no programa, muito bom estar aqui.
Olha, a retomada é uma palavra que descrevi o ano passado, né? Quando a gente comparava muito com o número antes da pandemia. Na verdade, nós estamos crescendo sobre a base que você quiser olhar, se você olhar sobre 2019, se você olhar em dados até mais antigos. Os números que a companhia apresentou nesse trimestre foram números recordes de resultados, mas mais importante, recorde de vendas. Os nossos lojistas estão vendendo mais do que venderam em qualquer momento da história. E eu acho que a explicação é longa, Bruno, porque, na verdade, se olha muito o shopping center, naquele modelo de shopping center como é fora do Brasil, um lugar só de compras. E o shopping center nosso é muito mais do que isso. É uma solução urbana, é um lugar onde as pessoas vão para serviços, para o lazer, para alimentação, um bom restaurante, para comer alguma coisa rápida, para resolver alguma coisa no banco e para as compras também. E a localização bem no meio das cidades, grandes centros urbanos, eu acho que isso é fundamental para esse poder ter consolidado e crescido tão forte como a gente viu. A gente gosta de falar de shopping, assim, quem acompanha o business sabe que a gente fala com muita frequência aí dos shoppings, porque os shoppings, eles são um grande indício, um termômetro da economia mesmo de um país. Porque você está falando de consumo, de uma ala de pessoas que vão ali consumir, comprar, comer numa praça de alimentação, e também você tem uma geração absurda ali de emprego. Quando que vocês perceberam, você falou, estou chamando de você porque você é jovem, né? Quando que vocês perceberam que o negócio deu uma retomada? Você já adiantou que foi no ano passado, né? Mas o que eu também queria saber, assim, quais os indícios, assim, estacionamento lotado é um indício de movimentação, hein? Certamente, não é o único, mas é um grande indicador, né? Muitos estacionamentos cheios, mas como nós estamos, como eu mencionei antes, em grandes centros urbanos, as pessoas andam, nós mesmos andam para dentro do shopping, elas vêm para o shopping, nós mesmos desenvolvemos o entorno do shopping center com projetos multiuso, né, com prédios residenciais, comerciais, trazendo esse próprio tráfego para o shopping center. No ano passado, principalmente ali do terceiro para o quarto trimestre, ficou muito clara essa recuperação. E uma recuperação, Bruno, que nós, fruto de investimento, um grande investimento. Nós fizemos concessões grandes, mais de R$1 bilhão em concessões ao longo de 2020, 2021, para proteger exatamente todo esse ambiente do shopping center, de lojistas, né, da operação e principalmente de empregos. Nos deixa muito orgulhosos gerarmos cerca de 80 mil empregos nos nossos... 80 mil empregos? Exatamente. Para ver como gera emprego, né? Exatamente. Agora, a Multiplan é antiga no país, né? Vocês acompanharam aí, eu vou falar agora em termos de economia, vocês acompanharam os mais variadas taxas de juros e inflação do país. Como é que a inflação atual, principalmente no início do ano, né, em que estava mais alta do que está hoje, como é que isso impacta no ramo de vocês, no segmento dos shopping centers? A inflação, de certa forma, ela acaba acelerando a pessoa para comprar hoje, né, por conta de medo de subida de preço na frente. Mas isso no tempo se equilibra, né? Então, nós já vivemos, como você disse, a companhia tem um histórico, são 48 anos de operação e, aliás, Bruno, completamos 15 anos como empresa listada agora, em julho. 15 anos listada na Bolsa de Valores. Na Bolsa de São Paulo, na B3, em julho agora de 2022. E já vimos ciclos muito diferentes, de juros muito mais altos que nós vivemos no Brasil nesse momento, apesar da inflação mais alta. Então, o que a gente tem visto é um crescimento forte de vendas. Nossas vendas chegaram nesse trimestre a 4,9 bilhões de reais. Se você olhar isso, nos últimos 12 meses, são 18 bilhões de reais, 18,2 bilhões de reais, que já superam as vendas de 2019 em mais de 12%. Esse é um dado, assim, muito revelador, né? Porque quando a gente usa sempre 2019, porque, evidentemente, foi um ano pré-pandêmico, né? Antes da pandemia. Quer dizer, o setor, e principalmente a empresa Multiplan, ela já fatura mais do que 2019. A venda dos lojistas já é maior do que 2019, o faturamento da companhia também já superou 2019 como consequência disso. Agora, a empresa, ela está em várias cidades do Brasil. Eu citei, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, porque são cidades maiores, mas, por exemplo, está
em Ribeirão Preto, né? Exatamente. Está em Belo Horizonte, está em outras regiões do país. Vocês percebem uma mudança do público em cada região? Vocês conseguem identificar o perfil daquele consumidor, daquela pessoa que vai em cada local de vocês? Claro, cada shopping é um shopping, cada shopping tem um consumidor com um perfil, com características diferentes. E nós mesmos, consumidores, vamos mudando ao longo do tempo. Nós não somos o mesmo hábito de consumo que tínhamos há 10, 20 anos atrás. E essa é grande parte do nosso trabalho, Bruno, é identificar exatamente essas mudanças de hábito de consumo, essa tendência, o que as pessoas vão precisar na frente e antecipar isso. Esse é o trabalho de gestão muito forte do shopping center, antecipando tendências. Dá para saber quem é o mais consumidor dos brasileiros? Se são os paulistas, se são os cariocas, se são os mineiros? Olha, até você tem visto um bom equilíbrio, nós temos visto um crescimento forte. Eu vou dar, assim, 5 números de shoppings, assim, que cresceram entre 40% e 60% de vendas nesse segundo trimestre, quando comparados com o segundo trimestre de 2021. Um deles, Morumbi Shopping, crescendo 40%. O Village Mall, no Rio de Janeiro, subindo quase 60% de vendas. Canoas, no Rio Grande do Sul, subindo 46% de vendas. E aí você vê Barigui, em Curitiba, né? Então, são vários empreendimentos nossos em vários lugares. Maceió, no Nordeste. Muito bem. Crescendo. Uma variedade, né? Exatamente. Nessa faixa entre 40% e 60% de vendas sobre o segundo trimestre de 2021. Bem, nós recebemos em nossos estúdios o Armando D'Almeida, um dos principais executivos da Multiplan. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui na Jovem Pan. Obrigado. E a CVC, maior operadora de turismo do Brasil, com quase 50 anos de atuação, apresentou os resultados do segundo trimestre. O balanço mostra, mais uma vez, que o brasileiro voltou a viajar com força no segundo trimestre, com um crescimento de 3 dígitos nas vendas da operadora de turismo. As reservas confirmadas subiram 124% na comparação anual. Já a receita ficou em 269 milhões de reais, uma alta de 133%. De acordo com a CVC, os destinos internacionais estão ajudando muito e o setor corporativo também está com um crescimento bem acelerado. No segundo trimestre, as vendas de destinos nacionais foram 78% dos níveis pré-Covid, enquanto os destinos internacionais chegaram a 68%. Mesmo com os números positivos e com a alta nas vendas, há uma preocupação no mercado com a dívida bruta de cerca de R$1 bilhão da empresa. E a Azul é mais uma companhia aérea brasileira que confirma essa retomada que a gente está falando, né, do setor de turismo no mundo. A empresa registrou alta de 34% no tráfego de passageiros em julho de 2022, na comparação com o mesmo mês de 2021. Segundo John Rodgerson, CEO da Azul, a empresa continua com fortes tendências de demanda, especialmente agora com o início dos períodos mais fortes de primavera e verão no Brasil. Depois de 2 anos de duras restrições, o turismo volta a ganhar fôlego. Sem exageros, há um clima de euforia no mundo, com hotéis sem vagas, filas quilométricas em determinadas atrações e aeroportos abarrotados de gente. A Europa, que tem vivido um caos aéreo, que o diga. O lado mais visível dessa movimentação é justamente o local de ir e vir, que é o aeroporto. A Gol também anunciou avanço na oferta e na demanda por voos em julho. A companhia informou que o número de passageiros transportados cresceu 34,7% no período. A maior agência virtual do Brasil, a Decolar, registrou uma alta de 180% na procura por destinos europeus para a temporada de 1º de junho a 1º de outubro, em relação ao mesmo intervalo de tempo em 2021. Os resultados das companhias aéreas, mesmo com o preço das passagens nas alturas, né, é um alívio para um setor que foi tão penalizado nos últimos anos. E uma empresa brasileira totalmente tecnológica de inteligência artificial e dados se tornou um case global. Ela se chama Semantics. Muita gente não ouviu falar, né? Foi fundada há 12 anos e é líder na América Latina em inteligência artificial. A empresa tem clientes em 15 países e deve faturar $400 milhões nesse ano, crescendo 25%. E por que ela virou, né, esse case no mundo? Bom, pela primeira vez,
uma empresa brasileira puramente tech, como são chamadas as empresas de tecnologia, chegou à Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova York. A Semantics estreou na Bolsa Americana, avaliada em $1 bilhão. O plano agora, com todo esse recurso do IPO, é acelerar a expansão na América Latina e ter um time ainda mais capacitado, o que inclui o investimento num laboratório de pesquisa e desenvolvimento dentro do prestigiado MIT, a grande faculdade americana nos Estados Unidos. A companhia brasileira avança ainda mais nas contratações. Cerca de 100 novos funcionários já foram contratados. Atualmente são 650 empregados espalhados pelo mundo nos escritórios de São Paulo, Miami, Cidade do México e Bogotá. E agora uma curiosidade da empresa e também do dono brasileiro. Faz 5 anos que o empreendedor e CEO, o Leonardo Santos, compartilhou com a equipe o desejo e a missão de levar a sua empresa para a Bolsa Americana de Nasdaq até 2023. Ele usou esse ano, 2023, porque é o ano em que ele completa 40 anos de idade. Ele encomendou, inclusive, uma peça em acrílico que unia a logo da empresa, a Bolsa de Valores e um foguete. Há poucos dias, ele realizou esse sonho, tocou o sino da Nasdaq na estreia da companhia. Grandes histórias brasileiras aí expandindo pelo mundo. E com essa história eu encerro o Business. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.